Bem-vinda ao podcast Roadman Cycling. Obrigada por me receberem. Obrigado por estar aqui, Hannah, com tanta informação conflitante no mundo. Do esporte, ciência e alimentação. Como você se mantém atualizada sobre pesquisas e filtra pseudociência, ciência de academia e informações erradas? Meu Deus. Por onde começamos? Antes de tudo, tenho minha grande amiga e sócia, doutora Stacy Sims. Ela é meio que minha referência quando estou em dúvida, se não consigo decifrar as fontes de onde vem. Ela é minha fonte de consulta. Stacy, o que acha? Vamos conversar sobre isso. Stacy é uma fisiologista do esporte especializada em diferenças de gênero e desempenho em resistência. Ela é uma ótima reserva quando estou em dúvida. Mas claro, principalmente, estou realmente focada nas suas fontes do material. Há muitas modas e dietas malucas por aí, e eu acho. É bem fácil perceber se algo é apenas uma solução rápida ou não é. É mais ou menos assim, desse jeito. Sinceramente, quando você olha o que está por aí, se vira moda e as pessoas meio que acham que é uma solução rápida, normalmente é algo que você precisa investigar. Isso é sustentável a longo prazo? Então é mais ou menos a coisa principal. A fronteira entre a ciência do esporte e a nutrição está se tornando cada vez mais sutil. Por exemplo, ao analisar algo muito popular atualmente, como as cetonas, podemos entrar em cetose usando cetonas exógenas ou através de restrições alimentares. Então, quando se depara com essa situação, de onde vem a orientação? Você busca apoio em alguém como Stacy ou segue as diretrizes da equipe? Você lidera a equipe e define o rumo a ser seguido? Quero dizer, é meio que dividido de forma diferente. Quero dizer, em compartimentos, eu diria assim. Antes de mais nada, obviamente, eu estava muito curiosa sobre cetonas, movimento, eu diria assim. Tive o privilégio de realizei várias entrevistas e conversas com ciclistas profissionais e nutricionistas de equipes importantes, como a Team Jumbo Visma e a Team UAE. E o interessante é, eu diria que quase tantas pessoas quantas há nessas equipes têm opiniões divergentes, inclusive entre especialistas, sobre se isso realmente ajuda ou não. Então, para mim, é uma questão de equilíbrio ao discutir cetonas. Será que isso funciona de verdade? Há evidências de que isso melhore o desempenho e ajude? E eu acho, na minha opinião, as respostas que obtive foram: não realmente, mas as pessoas costumam acreditar que é melhor experimente, mas e se? É mais ou menos o tipo de retorno que recebo. Só para diminuir um pouco, como vejo a nutrição e a alimentação e o combustível para atletas, é mais. Eu simplifico ao básico. Há uma grande diferença entre ser um atleta de resistência profissional, de elite e ser um amador apaixonado por ciclismo que faz isso no tempo livre. Mas não é o seu ganha-pão. E o que eu acho é que a maioria das pessoas tende a exagerar um pouco, a elevar demais o nível se não são atletas profissionais de topo. Então, alimentar-se com comida real é suficiente. E é mais do que suficiente se você não está competindo no Tour de France. E para ser honesta, poucos realmente chegam a competir no Tour de France. Então, acho que é uma questão de equilíbrio. Muitos ciclistas profissionais com quem conversei, também sobre cetonas, gosto de perguntar por que alguns são fervorosos e outros não. Não sinto nada, devido à crença, obviamente, no efeito placebo, já que não há dados comprovados,
nem mesmo em seus próprios registros. Mas e se funcionar? Certo, você não sabe disso. Então é meio que, para mim, eu odeio a palavra pregar. Mas eu gosto de dizer às pessoas: comece pelo básico. Comece com uma boa nutrição adequada, comida de verdade e veja até onde você consegue chegar com isso antes de partir para tipo, Esse é um ponto brilhante, porque as pessoas tendem a se apegar às coisas pequenas. Tipo, quero dizer que elas gastam um tempo desproporcional focando em o benefício de 1% que talvez estar em cetose poderia trazer. Mas essa não é uma pessoa que, se você olhar para toda a sua vida, merece esse 1%. Tipo, uma análise profunda, certo? Se você toma algumas cervejas no fim de semana, o que não tem problema nenhum em tomar umas cervejas no fim de semana, o que não, nenhum cara de equipe de tour mundial está fazendo. Eles estão buscando esse 1%. Você normalmente tem ganhos muito mais fáceis de alcançar em outras áreas da sua vida. é interessante você dizer isso, porque uma das coisas que sempre pergunto às pessoas que querem melhorar seu desempenho é sobre o consumo de álcool delas. Sinceramente. If you, I mean, to be, I mean, você pode beber cervejas no fim de semana e comemorar, tomar uma taça de vinho e por aí vai. Mas se quer chegar lá, ajustar tudo ao máximo, o álcool é a primeira coisa a cortar antes de pensar em zonas cetogênicas, certo? Outra coisa interessante foi que conversei com meu antigo chefe, dono da equipe de ciclismo em que trabalhava. Ao falar com ciclistas aposentados, sempre pergunto qual conselho dariam a ciclistas amadores e entusiastas, sérios, não profissionais. E a resposta de todos os profissionais é a mesma: relaxem. Quando veem esses caras tão rígidos a ponto de quase arruinar casamentos, em termos de plano alimentar, como os regimes de exercícios rigorosos e por aí vai. Quando não é profissional, é uma loucura. Acaba se tornando uma obsessão que estraga toda a diversão do ciclismo. Eu penso assim: esse conselho deve ser divertido, claro que sério, mas não deixe isso arruinar sua vida social e familiar ao se tornar o número 8 na sua corrida local. Entende o que quero dizer? Ou número 25. Eu acho que é só encontrar equilíbrio. Realmente faz sentido. Competi por anos, buscando evoluir. Corri na França em tempo integral, fui para o Zona Ibira por contratos. Cheguei a um limite, pensei que não era para mim. Tirei anos do ciclismo e agora, pela primeira vez, estou de volta como categoria 1. Ainda tenho ambição de vencer corridas, mas com uma atitude diferente. Se estiver chovendo, não me inscrevo em corridas até ver a previsão do tempo. Correr no frio congelante não é para mim. Chuva é para ser divertido. Posso ir ao cinema. Se estiver chovendo, vou tomar cervejas no fim de semana. Não estou levando isso tão a sério. Se eu acordar com vontade de pedalar na minha mountain bike em vez de correr na estrada, é isso que farei. Pedalar com a minha namorada e nos divertir. Sempre me perguntam sobre meu calendário para o ano e eu respondo que tenho um. Tenho um calendário para amanhã. É uma abordagem diferente, mas pode trazer grandes melhorias de desempenho. Na verdade, há estudos que comprovam, a verdade de que se você está estressada, se está muito focada nas calorias e ganhos mínimos, como seguir um regime de exercícios rigoroso e dieta ao lado do seu emprego em tempo integral. O estresse que você tem com um emprego em tempo integral maluco e sendo, entre aspas, uma ciclista quase profissional em tempo integral, sabe? Na verdade, não é benéfico para o seu desempenho. Então, ter uma vida onde você corre por diversão, você não é uma ciclista profissional, você não está no tour. Mas, como eu costumo dizer, quando você olha para a sua idade e pensa, ainda posso ser uma ciclista profissional? Se você tem mais de 30 anos, as chances são de que, se você ainda não foi uma ciclista profissional, provavelmente não será. Então, é o equilíbrio certo.
E eu não estou dizendo para não levar a sério, mas estou apenas dizendo há uma linha tênue entre levar tão a sério que você prejudica sua relação com seus amigos e sua família, e ser sério, mas de uma forma que também seja divertido e que você integre isso na sua vida, de modo que a comida que você come, sua família também possa comer. O ciclismo também deve ser um descanso mental para muitas pessoas. Bom exercício e também divertido. Quero dizer, acho que é isso. Você vai mais longe, assim será duradouro. Você acha que as atitudes e percepções culturais sobre alimentação e nutrição mudaram durante o seu tempo no esporte? Sim, com certeza. Tem sido interessante acompanhar, olhando para trás, tipo, em que ano estamos, 2023, né? Eu penso, nossa, já os últimos 10 ou 15 anos houve uma enorme mudança. Passamos por muita coisa. No início dos anos 2010, era muito a tendência do baixo carboidrato, o foco, tentando impulsionar o desempenho por esse caminho, mas o que vemos agora é que há mais dados, entrando em todas as áreas da nutrição, e ao fundamentar as diretrizes nutricionais em dados reais, equipes como a Team Jumbo Visma se destacam ao rastrear o que é eficaz e o que funciona. It's Por muitos anos, atletas profissionais se privaram de comida. Quero dizer, houve muitos problemas com, transtornos alimentares surgem de uma relação complexa com a comida e o peso corporal, buscando estar magra para se apresentar. Existe um equilíbrio delicado entre restrição alimentar e ter energia para pedalar. Ao seguir diretrizes nutricionais adequadas, muitas vezes é necessário comer mais do que se imagina. Ciclistas profissionais atualmente consomem mais durante o ciclismo do que há alguns anos, pois reconhecem a necessidade de energia nesse momento, dependendo de vários fatores, como o metabolismo e tamanho. Eles consomem entre 60 a 120 gramas de carboidratos por hora. A quantidade de comida necessária durante o ciclismo é significativa. Então, as coisas mudaram muito porque, se você continuar se alimentando, acho que todos que já pedalaram e sentiram o que é bater no muro, a sensação de esgotamento total, sem mais energia para continuar, basicamente sabem que se esquecer de comer, quer dizer, acabou, certo? Você simplesmente acabou. Então, manter a alimentação o tempo todo é tão importante. E eu acho que as equipes perceberam que este é o caminho a seguir. Você não tenta perder peso enquanto está na bicicleta. Isso é um absurdo, certo? É aí que você tem que comer e obter o combustível. As equipes estão comendo muito e as coisas mudaram nesse aspecto. Isso foi uma grande mudança porque conversei com Christian Van de Velde há algumas semanas e ele mencionou os tempos de Armstrong na US Postal. Van de Velde disse que saíam para pedalar por 5, 6, 7 horas, com o objetivo de esgotar o glicogênio. Ao retornar, mal conseguia subir as escadas, tornando difícil treinar no dia seguinte devido à falta de energia. No entanto, achavam que era normal sentir-se assim. E elas também. Sei por muitos ciclistas mais velhos com quem conversei que achavam possível treinar assim, acreditavam que podiam forçar os limites de rodar, basicamente. Só na gordura corporal por mais tempo testando isso. E, ao olhar com os olhos de hoje e o conhecimento que temos, é totalmente absurdo pensar em pedalar 5 horas com quase nenhuma comida. Isso prejudica sua recuperação e desempenho. Isso é loucura. E eu acho que a pior coisa que você pode fazer no ciclismo é desenvolver uma relação com a alimentação e nutrição que se torne uma punição, onde você se castiga. Ah, eu não fui muito bem hoje. Preciso cortar alguma coisa, preciso emagrecer.
É uma espiral realmente ruim. Ter uma relação saudável e boa com a comida, ter permissão para comer, sendo crucial. Então, claro que é um equilíbrio delicado, pois alguns ciclistas têm um metabolismo invejável, podendo comer à vontade e permanecer magros sem problemas. Já outros enfrentam dificuldades, precisando monitorar tudo, o que torna a vida mais complicada. Como ciclista, é essencial manter-se vigilante o tempo todo, não dá para relaxar. É insustentável viver uma vida de autocrítica e restrições. Todos os dias, ao longo da carreira, é essencial manter um equilíbrio adequado. E você é o reflexo do que faz com mais frequência. Se mantiver uma relação saudável com a comida, variando sua alimentação e se permitindo um mimo de vez em quando, não haverá problemas. Isso também se aplica aos amadores. É como se o ciclismo ocupasse esses dois mundos diferentes. Porque, por um lado, você diz que os ciclistas de Tour Mundial não estão comendo o suficiente. Isso tem sido um problema histórico. Não apenas na última década, mas por mais tempo, com o ciclismo e sua relação com os distúrbios alimentares. E eu tive Jane Brašković no podcast Desabafando e falando de forma desoladora sobre se induzir ao vômito no topo do Alpe d'Huez depois de vencer a etapa do Criterium do Dauphiné, superando o contador os dois subindo para etapa Reinhard do Criterium do Dauphiné no Alpe d'Huez e depois se fazendo vomitar no Hotel Porquit em bulimia. Obviamente não queremos isso. Mas também eu observo apenas uma observação superficial da maioria dos clubes que você vê num sábado, domingo. E a realidade é que a maioria dos ciclistas de clube está carregando entre 5 e 10 quilos de peso extra. Então, o que os caras do clube estão fazendo de errado? Comendo demais? Usando o combustível errado? Qual seria seu conselho para um ciclista de clube tentando perder cerca de 5 quilos? Quero dizer, voltando ao que eu disse antes, o álcool é o primeiro lugar onde se deve olhar, definitivamente. A segunda coisa é realmente importante. Entender. Como é o seu plano de treinamento? Quantas horas você está pedalando? Porque você deveria conseguir, desde que se levante e tenha feito um pequeno café da manhã, pedalar facilmente 1h30, 2 horas, sem ter que consumir géis e barras e tudo mais, desde o primeiro instante. E também há uma diferença entre se é um passeio tranquilo ou se você está fazendo intervalos de alta intensidade e assim por diante. E muitos ciclistas de clube tendem a pensar que, ao começar a pedalar, precisam tomar um gel, porque veem os profissionais fazendo isso. E então, porque você, como ciclista de clube, provavelmente não pedala 6 dias por semana, 5 horas por dia. O consumo de energia, a energia que você ingere em torno do seu pedal, deve ser equilibrado. E eu acho que é meio que você tem que olhar o quadro geral, e então definitivamente a próxima coisa também é olhar para a sua dieta geral. O que você come no dia a dia? Se o seu lanche é um pacote de batatas fritas e um sanduíche com pão de forma branco e uma fatia fina de presunto, as chances são, uma vez que você tenha comido, você teve uma ingestão calórica bastante grande, mas não vai ficar satisfeito por muito tempo porque não tem proteína suficiente. É uma quantidade mínima de proteína. E eu acho que isso também é o que vejo até mesmo nos ciclistas profissionais. Muitos não consomem proteína suficiente. E o que acontece então é, obviamente, todo o incrível treino e pedaladas que você faz. Você acaba desgastando seus tecidos musculares. Você precisa reconstruí-los. Para reconstruí-los, é essencial consumir proteína suficiente. Caso contrário, seus músculos não se recuperarão nem crescerão. Quanto maiores os músculos, mais acelerado é o metabolismo. Se faltar proteína, você enfrentará uma batalha constante com seu corpo que necessita desse nutriente. E de onde ele obterá? Ele retira de seus próprios recursos, os músculos, o que é contrário ao que você deseja fazer. A proteína tem a capacidade de te manter saciada, pois demora mais para ser digerida, mantendo a saciedade por mais tempo. Se houver pouca proteína no seu prato e predominarem carboidratos brancos, super rápidos e absorvíveis, talvez seja a hora de reconsiderar. É como se você trocasse as coisas para que o combustível que você consome diariamente dure mais tempo. Assim você não, especialmente com o seu açúcar no sangue. Você o mantém estável durante o dia,
Porque voltando ao almoço com um pacote de batatas fritas e um sanduíche pequeno, você come, talvez 1 hora e meia depois, você está com um pouco de fome, certo? Você está com fome e então você vai fuçar e aí, ó, tem uma barra de cereal ou tem um lanche. E mesmo que você pense que está comendo lanches saudáveis, amêndoas, o que for, eles também são altamente calóricos, mas você não os vê como uma refeição. E então você acaba caindo na armadilha dos lanches como se fosse um buraco. E aí você começa a comer isso e acaba ingerindo calorias demais. Novamente, em vez de ter uma refeição adequada, com just macros bem balanceados, uma boa quantidade de proteína, para que você fique satisfeita e não sinta vontade de beliscar coisas aleatórias. Mesmo que, quero dizer, se você sentir uma fome repentina apenas, sentada no escritório ou no trabalho e pensar, meu Deus, o que tem aqui? E tem bolo ou seja lá o que for, você vai comer. E eu acho que muitas pessoas não percebem quanto extra elas comem durante o dia. Isso não faz parte do que seria, tipo, a dieta principal deles. Então, essa foi a resposta mais longa de todas. Mas Você apoia o preparo de refeições antecipado e o planejamento? sim, eu adoro preparar refeições antecipadamente. Às vezes penso que deveria ter nascido 20 anos antes para aproveitar a época áurea dos processadores de alimentos. Sou uma grande fã de processadores de alimentos, porque eles fatiam e picam, o que é perfeito para o preparo de refeições. Sim, eu adoro. Acho que é uma ideia tão boa como no domingo à tarde cozinhar frango, fazer saladas gostosas, arroz e quinoa, autopromoção incansável. Criei muitos livros de receitas com saladas incríveis e refeições fáceis de fazer. Ao preparar as refeições, é possível armazenar na geladeira por até 5 dias, garantindo uma refeição nutritiva, saborosa e deliciosa que evita tentações como lanchinhos ou bolo. Preparo de refeições é uma ótima estratégia para se manter saudável. Adoro. Processadores de alimentos ajudam muito. Ao relaxar e planejar refeições semanais, como conciliar metas pessoais de perda de peso e atividade física intensa? Como pedalar 10 horas por semana, mantendo o foco e equilíbrio em seu plano alimentar? Eu acho que, obviamente, é isso. Se você prepara as refeições só para si, é mais fácil do que se tiver que preparar para toda a família. Perder peso. Em termos de preparo de refeições, minha regra geral volta para a proteína. Break time 0,58. Como regra geral, tente incluir de 25 a 30 gramas de proteína em cada refeição. Por quê? Se você está pedalando, mesmo que não esteja, a proteína é realmente uma grande aliada para mantê-la saciada. E então, claro, os carboidratos no preparo das suas refeições. São a base de quão ativa você está. Se você treina 3 vezes por semana e os últimos 4 dias são muito sedentários, você está sentada, talvez trabalhando em um escritório ou algo assim, obviamente você tem que ajustar isso. Então eu acho que essa é tipo a primeira parte onde você tem que afinar. Bem, o que estou fazendo? Vou pedalar mais tarde? Eu já pedalei esta manhã? Como é o seu dia? Faz sentido? Ajustar para mais ou para menos, mas manter constante. Então, basicamente, é só regular os macronutrientes em cada porção e, claro, as gorduras. Esse também é um ponto em que você realmente quer ter cuidado para não exagerar no molho e coisas do tipo. Você definitivamente precisa das gorduras. Certifique-se de obtê-las de boas fontes para manter seu sistema nervoso e funções cerebrais intactas, como bons peixes. Óleos prensados a frio de qualidade. Sua filosofia parece focar em alimentos integrais, ingredientes não processados. Beneficia tanto atletas quanto não atletas? Ou há um momento em que você pensa que, se alguém prioriza a praticidade, pode se afastar dos alimentos integrais? Quero dizer, hoje em dia, a praticidade. Felizmente, a maioria dos supermercados oferece legumes fatiados, quinoa pré-cozida e até mesmo misturas prontas. É muito fácil escolher alimentos integrais já combinados. Então, onde você precisa estar?
Acho que quando falo sobre alimentos processados, é mais ou menos como remade salsichas prontas para comer, hambúrgueres e coisas que, se você olhar a lista de ingredientes e não faz ideia do que mais tem lá, parece um hambúrguer, mas tem 200 ingredientes. Provavelmente é extremamente processado, certo? Então, se você olha para uma salada e diz quinoa, cenoura, seja lá o que for, laranja, o que tiver nela, se você entende os ingredientes. Porque, claro, há algum processamento nas coisas. Você tem que assar um frango se ele já vem pronto, mas é uma linha tênue. E toda vez você está com fome e não tem tempo para preparar, você tem uma escolha. Mesmo que entre, digamos, numa loja de conveniência e esteja com fome, quais são as opções? Você pega a quesadilla ou pega a boa salada ou sanduíche com proteína? Você tem opções em cada refeição para escolher o que quer. E eu entendo isso. É difícil para algumas pessoas. Eu sei, quando viajo muito, especialmente de avião, pode ser extremamente difícil encontrar comida não processada nos aeroportos, estações de serviço, etc. Meu conselho é: leve o que puder de casa, como barrinhas energéticas, nozes, etc., para garantir uma alimentação saudável. Além de bolo, incluindo pão e carnes temperadas com açúcar e molhos. I'm not. Obviamente sou chefe, então eu digo, sim, você tem que fazer as coisas você mesma, mas eu também entendo que, se você pode escolher o caminho mais fácil e comprar coisas que já estão raladas, comprar coisas que já estão cozidas, olhe o teor de açúcar. Acho que isso é o mais importante. Veja quanto açúcar tem nas coisas, porque muita gente não pensa nisso quando pega, mesmo que seja uma bebida, carnes, frios, qualquer coisa, pão, molhos. A quantidade de açúcar que eles colocam nessas coisas, sem você saber, é uma loucura. Então, acho que é aí que você deve prestar atenção. Se precisar escolher produtos processados, verifique o teor de açúcar e busque algo mais próximo dos alimentos naturais, se isso fizer sentido. Se alguém ainda não viu seu documentário no Amazon Prime, Comer, Correr, Vencer, é absolutamente brilhante. É uma peça de televisão sobre ciclismo tão genial e estou feliz que a Amazon tenha apoiado. Pensando agora, com o benefício da retrospectiva, o que espera que os espectadores tenham absorvido? My hope obviamente, e espero que entendam que a comida não é só combustível. Ela tem um papel crucial no desempenho, pois é essencial. Veja como um todo, como uma visão holística. A comida tem a capacidade de, sabe, motivar você e elevar o moral, como se diz no ciclismo, certo? A comida pode ser reconfortante. A comida tem uma espécie de habilidade de conectar as pessoas ao seu redor. Então, mesmo que, digamos, a equipe da volta tenha tido um dia difícil na bicicleta, certo? As coisas não saíram como planejado. Sentar-se para aquela refeição, tendo uma comida nutritiva, deliciosa e visualmente atraente. É uma coisa. Eles satisfazem suas necessidades físicas, mas também cria-se um espaço onde a família, de certa forma, resolve seus problemas. E eu acho que isso é algo que a comida pode fazer, que muitas outras coisas não conseguem. Isso é como, especialmente para ciclistas profissionais, o único momento em que também se sentam e, meio que como guerreiros, deixam de lado suas armas e podem se sentar à mesa, independentemente de nacionalidade, origens ou o que for, todas compartilham a mesma refeição e podem conversar sobre as coisas. E é aqui que, de certa forma, você resolvam os problemas. Vocês riem. A comida também pode trazer alegria. E é crucial lembrar disso. Isso também é uma grande, grande parte disso. Especialmente se você é uma ciclista e teve um dia tão ruim na sua bicicleta, talvez tenha caído ou quase caído, foi realmente ruim. No final do dia, uma ótima refeição é decisiva, certo? Então, a comida pode fazer isso.
ela tem muitos aspectos maravilhosos. Nos últimos anos, equipes de World Tour têm adotado cozinhas e áreas de refeição próprias nas corridas. Quão comum é isso? Todas as equipes fazem o mesmo? Vi Ineos, Jumbo, Green Edge ou algo assim, a Lula Jaico e outras equipes nesse estilo. Mas será que todas fazem o mesmo? Nem todos têm uma área de refeição, mas todos têm um chefe. Quando comecei em 2011, nem todas as equipes tinham um chefe, e algumas só tinham um chefe para garantir que a comida fosse segura, saudável, suficiente e pronta a tempo. Esses eram os básicos, certo? Hoje, fomos a primeira equipe onde éramos dois chefes. Eu tinha um aprendiz e as pessoas perguntavam se estávamos loucos. Dois chefes é uma loucura. Avançando para hoje, a Team Jumbo-Visma tem 8 turnos. 8 turnos de equipe. Quer dizer, eles têm exércitos de chefes, né? Então, agora mudou muito. Eu sei, há algo no ciclismo que são as regras não escritas, algo assim. Quando você tem uma equipe, é muito importante mantê-la unida. Você tem muitas pessoas. Quando está em uma corrida, no Tour de France, por exemplo, às vezes 30 pessoas entre equipe e ciclistas, formando grandes grupos. Então, muitas equipes evitam separar os ciclistas do restante do grupo para não criar divisões, equipe contra ciclistas. Mesmo que não comam juntos, pois os ciclistas sempre se alimentam primeiro, enquanto a equipe cuida das bicicletas e faz massagens, a sensação de união prevalece. Sentar no mesmo quarto do hotel, trazer comida, compartilhar a área de refeições, mantém essa conexão vital. Voltando ao que mencionei, sentar à mesa para conversar é crucial fora das competições. É o momento em que os ciclistas, relaxam. Não estão apenas pedalando, mas também expressando felicidade, irritação, cansaço ou qualquer outra emoção. Todos se mostram de alguma maneira. Você se conecta. E é por isso que sei que algumas equipes não querem colocar os ciclistas em uma vanzinha separada em algum lugar. Porque se você os tira e os coloca na vanzinha, torna-se uma parte que você não pode fazer parte. E isso, entre aspas, quebra a família dessa maneira. Por outro lado, claro, se você tem uma sala de jantar, para ciclistas é mais fácil controlar a alimentação, pois tudo está disponível na sala de jantar. Não há como escapar até o buffet do hotel para pegar um croissant, uma sobremesa ou batatas fritas, garantindo uma dieta controlada. Mas quero dizer, acho que tem prós e contras, porque alguns hotéis, e só para deixar claro, como uma ciclista profissional, você não vive em hotéis 5 estrelas, de jeito nenhum. Quero dizer, às vezes é um hotel bem simplesinho, eu prometo. Então, claro, é bom quando, quero dizer, eu até já tive que arrumar mesas no saguão do hotel porque não tinham espaço para nós. Então, em dias assim, você definitivamente quer ter seu próprio espaço. Certo. Mas há uma conexão familiar e algo extremamente importante. Para as equipes, que elas se conectem, ciclista e equipe, é como em restaurantes, frente e fundos da casa. Se trabalharem juntos, você tem uma máquina bem lubrificada. Então, na minha opinião, e também por experiência própria. Para onde você acha que vai a seguir? Eu estava conversando recentemente com um amigo sobre um nicho diferente. Estávamos falando sobre ciclismo indoor e isso simplesmente foi. Acho que nenhum de nós antecipou as direções que o ciclismo indoor iria tomar e a aceleração do ciclismo indoor com a pandemia. Com seus treinadores feitos sob medida tipo Wattbike, tão diferente de quando comecei, e o velho treinador barulhento no galpão olhando para a parede. Então, realidade virtual, realidade aumentada. Nos próximos 10 anos parecem ser essenciais nesse espaço. E quanto à nutrição nos próximos 10 anos, para onde você acha que isso vai se encaminhar? I think, é interessante porque agora a tecnologia permite medir o açúcar no sangue em tempo real.
Se você já ouviu falar dos Super Sapiens, que é como uma torneirinha que pode medir seu açúcar no sangue quase em tempo real e ver no seu celular. Isso não é permitido em corridas de ciclismo de estrada. Mas quando você olha para universos online como o Zwift, você pode ter uma visão do que seu corpo realmente precisa e se tornar mais sábio sobre como as coisas funcionam. Ao entender como seu corpo funciona e do que precisa, especialmente em casa, é mais fácil fornecer o que os ciclistas precisam ao usar rolos de treino. É simplesmente fácil fornecer o que precisam ali mesmo. Quer dizer, sinceramente, tive uma conversa maluca com a nutricionista da equipe Jumbo-Visma e ficamos discutindo sobre esse assunto específico. Então, conversei com Karin, que é a principal nutricionista e chefe de desempenho. Ela é responsável por todos os chefes da equipe. E eles desenvolverão um aplicativo onde, sabe, basicamente acompanham todas as refeições dos. Quero dizer, e monitoram as refeições dos ciclistas. Acompanham o que estão fazendo, como nos treinos, nos seus passeios em corridas e um algoritmo IA. Ajusta finamente para cada ciclista exatamente o que eles precisam na próxima refeição, em termos de macros e assim por diante. É incrível. E uma vez que você tem todas essas informações, o próximo passo, basicamente, você pode imprimir comida. Existe a opção de imprimir comida, certo? Então, isso se torna quase ficção científica para mim. Porque se você sabe exatamente o que precisa em termos de macros, vitaminas e minerais e pode imprimir comida, você pode criar a barra, a pasta ou a bebida com exatamente o que você precisa. E quero dizer, será que eu acho que é o futuro? Espero que não, porque isso, de certa forma, tiraria a paixão e existe vida e alegria na comida e no sabor. E acho triste chegar tão perto do desempenho, treino de alto nível a ponto de as pessoas virarem robôs. Felizmente, ciclistas são humanos. E isso não será duradouro. Não consigo imaginar onde todos estarão daqui a 10 anos. Você pode separá-los. Tipo, ao praticar ciclismo indoor, você obtém todos os benefícios fisiológicos do ciclismo ao ar livre. No entanto, não podemos nos separar de nossa natureza primordial como humanos. A conexão social desempenha um papel crucial, difícil de medir com dados, mas essencial. A OMS prevê que a solidão será a principal causa de morte global nos próximos 10 anos, levando a problemas como suicídio. Portanto, a conexão social é um antídoto vital para combater a solidão. Quando você considera a comida e a possibilidade de imprimir um suco ou uma pasta com todos os nutrientes necessários, isso contrasta com a conexão social ancestral em torno da fogueira, onde histórias eram compartilhadas durante as refeições. Ainda é relevante, apesar de desafiador quantificar. Sim, tem. I think. Na minha experiência, sempre existe o teórico cenário perfeito, certo? No mundo ideal, se todos fizessem assim, seguissem o ABC, fizessem isso, comessem isso, seriam perfeitos. Eles estariam no seu melhor. Mas temos a mente humana, temos emoções, temos conflitos. E isso afeta se você está com vontade, se não está, se está frustrado. E isso será impossível de retirar das pessoas, porque isso é simplesmente a natureza do jogo. Então, eu não acho que vamos deixar de ver todo esse ciclismo indoor no Zwift. Não vai desaparecer. Mas espero que haja comunidades em torno disso onde você ainda compete como faz, mas você se conecta, você se reúne. Se há eventos de ciclismo indoor, é comum ter um grande jantar depois, certo? Assim, a parte social pode ser integrada. Acredito que as pessoas naturalmente desejam isso e vão nessa direção, porque
como mencionou. Solidão é como morte. Hannah, tenho todos os seus livros antigos na minha estante, então estou ansioso para 30 de maio pelo novo livro de receitas. Sim, será emocionante. É. O 10º aniversário desde que o primeiro foi lançado em dinamarquês. Então é um grande acontecimento. Não acredito que já se passaram 10 anos. Temos novos escritores e ótimas entrevistas com nutricionistas, receitas fáceis de fazer e será lançado em inglês, dinamarquês, alemão, em maio. Yeah, we're doing like a... Vocês podem fazer a pré-encomenda. Eu vou dar a vocês um códigozinho se quiserem fazer o pedido agora. Será incrível. 350 páginas de absolutamente comida maravilhosa, linda, super nutritiva para todos. Sim, se você me enviar o código, eu adicionarei à nossa lista de Eu vou? distribuição para todos. Quem estiver nela pode ganhar desconto no livro da Hannah. Foi incrível falar sobre comida, nutrição, conexão social, viagens e tudo delicioso. Estou até salivando. Obrigada por me receber, foi ótimo.